O deputado federal General Girão confirmou da tribuna da Câmara dos Deputados que já há pedidos para que a Procuradoria-Geral Militar e a Procuradoria-Geral da República instaurem procedimentos para investigar os ataques feitos pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, às Forças Armadas. Recentemente, o ministro afirmou, sem apresentar quaisquer provas, que as Forças Armadas estariam sendo orientadas a desacreditar o processo eleitoral. O deputado afirmou: o ministro Barroso, sim, vai receber um procedimento. Estamos solicitando à Procuradoria-Geral Militar e à própria PGR também que apure essa irresponsabilidade dele ao acusar as Forças Armadas de serem guiadas em relação ao processo de segurança das eleições. General Girão acrescentou: o que a população brasileira espera e o que as Forças Armadas estão fazendo nada mais é do que procurar trabalhar para garantir a mais alta lisura e transparência no processo eleitoral. A quem não interessa a transparência no processo eleitoral? Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal e das Cortes Superiores é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Hoje mesmo, haverá uma nova tentativa de levar à votação uma proposta para um mero convite ao ministro Alexandre de Moraes para que preste esclarecimentos aos senadores sobre os inquéritos políticos que conduz. O requerimento, de autoria do senador Eduardo Girão, vem sendo empurrado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que alega que seria necessário haver consenso para colocar em votação um requerimento de convite. O requerimento, mesmo assinado por 34 senadores, depende da benevolência do presidente para entrar em pauta. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Caros colegas, todos que nos assistem, eu gostaria de pedir que as nossas palavras tivessem eco na voz do Brasil e dizer para cada um dos senhores e senhoras que, lamentavelmente, a palavra democracia tem sido prostituída neste plenário, quando alguns colegas deputados, infelizmente, usam dessa palavra para dizer que o ex-presidente deles ou a ex-presidenta deles, era democrata. É lamentável isso daí, inclusive com mentiras, com omissões sobre a verdade em relação a salários que recebem. Mas vamos lá, o que a gente tem que discutir hoje aqui? Interferência do judiciário no legislativo e no executivo. Chega, não aguentamos mais isso daí. O ministro Barroso, mais uma vez, foi se referir aí num evento internacional lá na Alemanha, eu não sei como é que ele viajou, participando de um evento lá e dizendo que Bolsonaro era inimigo. Não, o presidente Bolsonaro é inimigo. É uma linha
ideológica que ele carrega, que nós sabemos que outros também lá no Supremo também praticam esse ativismo político judiciário. Eu lamento muito porque o juiz era para se pronunciar somente nos autos, com U, tá certo? É isso daí, e eles se pronunciam, escrevem artigo, tem até programa de televisão. Então é um absurdo, é uma falta de vergonha realmente muito grande que nós temos hoje por parte dessa turma que foi muito bem indicada. Eles eram motoristas, eles eram advogados de porta de cadeia dessa turma que fazia os governos aqui, daquele partido que a gente não gosta nem de falar o nome, tá certo? Então essa é uma verdade. A outra coisa é o seguinte: cadê o respeito, cadê a ética aqui nessa casa? Todo dia aqui, aquela tribuna do lado de lá é ocupada, esculhambam o presidente Bolsonaro, esculhambam, chamam de tudo que é nome, tá certo? E se esquecem de olhar para o seu espelho, até, porque alguns que falam aqui assim devem na justiça, alguns que falam aqui assim participaram de escândalos. Então isso é lamentável que o Brasil tenha sido tão assaltado assim. Outro assunto que eu gostaria de falar é que o ministro Barroso, sim, vai receber um procedimento. Nós estamos solicitando à Procuradoria-Geral Militar e à própria PGR também que apure essa irresponsabilidade dele ao acusar as Forças Armadas de serem guiadas em relação ao processo de segurança das eleições. O que a população brasileira espera e o que as Forças Armadas estão fazendo nada mais é do que procurar trabalhar para garantir a mais alta lisura e transparência no processo eleitoral. A quem não interessa a transparência no processo eleitoral? Ministro da Educação baixa uma portaria, ministro do Trabalho baixa uma portaria. Aí a rede, né, que eu não consigo entender como é que tem tanto recurso para ter tanto advogado, a rede vai no Supremo, né, em regra a rede, e propõe uma medida ali para derrubar a portaria. E o Supremo, que, salvo o melhor juízo, nunca teve uma atuação de governar, porque aí não a gente tem que dividir o que é ativismo judicial do que é o Supremo entender que pode governar, tá? Então, o ativismo judicial, ele acontece quando o Supremo interpreta a lei de uma maneira muito elástica, interpreta a Constituição de uma maneira muito elástica, né? A gente pode dar N exemplos aqui. Agora, o que está acontecendo recentemente não é ativismo judicial, entendeu? É algo diferente, é algo muito perigoso, pois é o Supremo governando, entendeu? Então, assim, Supremo analisou o caso Elvanger, né? E estendeu o conceito de racismo. E, num segundo momento, estendeu racismo para a homofobia, criando um tipo penal. Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, sobretudo porque tem a ver com criação de crime, tá? O Supremo está analisando ali uma ação do PSOL para, eventualmente, legalizar o aborto e ter como um procedimento realizado no SUS, né? Isso é ativismo? É ativismo. Eu critico? Critico, em especial porque você está lidando com direitos fundamentais, porque todo indivíduo tem direito a nascer, tá? Mas o que a gente está vivendo hoje é algo completamente diferente. É a corte governando. Porque quando você tem, né, um presidente, um grupo de ministros baixando normativas nada exageradas, e outros partidos políticos que não conseguem eleger quadros, que não conseguem fazer o debate dentro do ambiente, né, do legislativo, impugnando por medidas judiciais, e reiteradamente ministros do Supremo, em decisões monocráticas, derrubando ações de ministros e do próprio presidente da República, aí não é ativismo judicial, aí é governo. Então, é importante a gente explicar isso, né, para os cidadãos, para os próprios críticos da atividade do Supremo, porque eu percebo muita mistura nessas críticas, né? E se a gente não deixar isso muito bem explicado, fica difícil da gente combater esse movimento
que eu vejo como um movimento perigosíssimo para a própria democracia. Né? Veja aqui no estado de São Paulo, por exemplo, existem algumas situações em que parlamentares vão ao Tribunal de Justiça, seja para questionar aprovações no âmbito da Assembleia, alguns questionam modalidades de votação, houve decisões do TJ que eu já critiquei por entender que eram, vamos dizer assim, alguma modalidade de interferência na atividade do Legislativo, porém, né, não existe uma situação do TJ que se equipare à atividade do Supremo. É muito comum o TJ dizer, olha, isso é do âmbito do Legislativo, quando encerrar a discussão lá, eventualmente podemos avaliar, num caso concreto, a incidência da lei. Não existe essa gana, né, do TJ governar São Paulo. Quantas vezes a oposição questionou um ato de um governador aqui de São Paulo, situações que eu mesma, vamos dizer assim, era contrária à decisão do governador. Como sou, né, sou muito crítica às muitas decisões que o João Dória tomou aí ao longo do seu mandato, e o Rodrigo Garcia vem seguindo igual, né? Eu sou muito crítica, mas o TJ tem esse cuidado, né, de não governar, vamos dizer assim, no lugar de quem foi eleito governador, de quem foi eleito deputado, e o Supremo não está tomando esse mesmo cuidado. Penso eu que isso esteja acontecendo por ser um governo de direita, um governo Bolsonaro, né? E é muito evidente que o Bolsonaro é persona não grata ali dos ministros, né? Porque não aconteceu isso no governo Temer, não aconteceu isso no governo Dilma, não aconteceu isso no governo Lula, né? E eu acredito, obviamente, que se eventualmente o ex-presidente vier a ser eleito, que não é impossível, é bom que os direitistas estejam conscientes disso, que se o ex-presidente Lula for eleito, o Supremo não vai proceder dessa forma. Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, a gente tem que olhar para o que está acontecendo no país, né? Não tem precedentes, não tem precedentes.